uma mulher pobre descobriu que os remédios que estavam matando a mãe dela eram falsos, produzidos e vendidos por uma rede milionária de corrupção, protegida por gente poderosa demais para ser tocada pela lei. Então ela decidiu roubar, não um banco, não dinheiro. Ela foi atrás de uma escultura milionária chamada As Três Graças, guardada num quarto trancado da mansão da mulher mais perigosa da cidade. Três Graças foi ao ar entre 2025 e 2026, escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé da Silva, e foi uma das mais corajosas dos últimos anos. Hoje a gente conta tudo, do primeiro ao último capítulo, sem pular nada. Antes de qualquer crime, qualquer vilão, qualquer escultura, a gente precisa entender o coração dessa novela, que é uma família. 3 mulheres, 3 gerações, um destino que teimava em se repetir. Lígia engravidou na adolescência e foi abandonada pelo pai da criança. Criou a filha sozinha. Abriu mão dos sonhos para que a filha tivesse uma vida. Essa filha era Gerluce. Gerluce também engravidou quando se preparava para entrar na faculdade. O pai da criança foi embora. Ela criou a filha sozinha, e passou a vida inteira fazendo de tudo para que a história não se repetisse uma terceira vez. Essa filha era Joelle. E aí, no primeiro capítulo da novela, Gerluce descobre que Joelle estava grávida. Gerluce percebe que a história estava se repetindo. Ela insiste em descobrir quem é o pai, mas Joelle se recusa a revelar, porque mantinha um namoro secreto com Raul, filho de Arminda. A terceira graça tinha chegado. E com ela, a novela inteira começou a se mover. Agora vamos conhecer os 2 lados da maldade nessa novela. Porque em Três Graças, a vilania tinha 2 rostos, e 2 estilos completamente diferentes. Arminda, Grazi Massafera, a mulher que morava na mansão onde Gerluce trabalhava como cuidadora da mãe dela. Arminda negligenciava a própria mãe Josefa, destratava os funcionários e tinha uma relação conturbada com o filho Raul. Ela era o tipo de vilã que não precisava gritar. A crueldade dela era silenciosa, diária, entranhada no jeito de olhar para quem ela considerava inferior. E então tinha Santiago Ferretti, Murilo Benício, o dono da farmácia Ferretti, uma rede que vendia remédios para todo o Brasil, respeitável, poderoso, com aquele tipo de charme que esconde exatamente o que precisa esconder. Gerluce descobriu que os medicamentos usados por Lígia, fornecidos pela farmácia Ferretti, eram ineficazes ou falsificados. A matriarca tomava os remédios rigorosamente, mas seu estado de saúde só piorava, e um exame revelou a ausência de qualquer vestígio das substâncias no sangue. Os remédios eram água, açúcar, nada, e a mãe dela estava morrendo tomando placebo enquanto a família de Ferretti nadava em dinheiro. Antes da novela decolar para o roubo e o esquema criminoso, ela tira um tempo para falar de algo que dói de um jeito diferente: os pais que faltaram. Joaquim, Marcos Palmeira, era o pai de Gerluce. O homem que tinha abandonado Lígia décadas atrás. Gerluce foi criada pela mãe após ser abandonada pelo pai misantropo. E Joaquim estava de volta. Não por bondade, não por arrependimento fácil. Ele tinha as próprias razões, os próprios segredos, e uma relação com a escultura das Três Graças que a novela foi revelando aos poucos. Já o pai de Joelle tinha um passado ainda mais pesado. Jorginho passou anos preso, se converteu à fé cristã ao conhecer o pastor Albérico, e ao ser diagnosticado com uma doença inoperável, deixou a cadeia buscando se redimir e conhecer a filha que nunca assumiu. 2 homens, 2 tipos de ausência, 2 pedidos de perdão que chegaram tarde demais, mas que chegaram. E Gerluce, que tinha construído a vida inteira sem pai, tinha que decidir o que fazer com esse homem que aparecia agora querendo fazer parte da família. E enquanto os adultos resolviam os dramas deles, Joelle estava vivendo o maior da vida dela. Raul era filho de Arminda. Introvertido, de baixa autoestima, pressionado pela mãe em tudo. Raul se apaixonou por Joelle, mas ao descobrir a gravidez, decidiu não assumir a criança. Ele tinha 17 anos. Tinha medo da mãe. Tinha medo do futuro. E fez o que homens frágeis costumam fazer quando o medo fala mais alto do que o amor: sumiu. E quando Arminda descobriu que a filha da cuidadora estava grávida do filho dela, a reação foi exatamente o que você imagina. Arminda não ia deixar aquela gravidez atrapalhar os planos dela. Gerluce estava presa num lugar impossível, trabalhando para a família que tinha destruído o sonho da filha, e dependendo desse emprego para pagar os remédios da mãe. Os remédios falsos. Tem um momento em que a gente para de esperar que o sistema funcione e decide fazer por conta própria. Para Gerluce, esse momento chegou quando ela percebeu que os remédios falsos não afetavam só a mãe dela. Afetavam a comunidade inteira da chacrinha. Pessoas doentes comprando esperança em caixinhas de plástico que não tinham nada dentro.
e Ferretti continuava intocável. Com advogados, com conexões, com dinheiro suficiente para comprar silêncio, Gerluce reuniu os prejudicados e elaborou um plano para roubar a obra de arte mais valiosa de Arminda, a escultura As Três Graças. E não era só pelo dinheiro. A escultura escondia algo. A novela foi construindo esse mistério ao longo de meses, a peça trancada no quarto, a obsessão de Arminda com ela, os segredos que estavam escondidos dentro ou ao redor daquela obra de arte. E no meio de tudo isso, um policial honesto chamado Paulinho começou a se aproximar de Gerluce. Filho de um policial que morreu em serviço, Paulinho exercia a profissão com determinação e honestidade, e por se dedicar excessivamente ao trabalho, tinha dificuldade em manter relacionamentos até conhecer Gerluce. O policial estava se apaixonando pela mulher que estava planejando um roubo. O plano de Gerluce não foi executado numa noite simples. Foi uma construção. Uma aliança de pessoas da comunidade que tinham sido prejudicadas e que decidiram que tinham mais a perder ficando paradas do que agindo. E então veio a cena que o Brasil ficou de boca aberta. Numa vernissage, Casper surpreendeu a todos, incluindo Ferretti e Arminda, ao revelar a escultura As Três Graças publicamente. O objeto que eles guardavam como segredo estava agora na frente de todo mundo. O que estava escondido dentro daquele quarto trancado foi exposto à luz. Gerluce acabou presa pelo roubo da escultura, mas conseguiu ficar em casa com tornozeleira eletrônica. E o dinheiro do roubo? O pastor Albérico e Lígia esconderam o dinheiro das Três Graças no posto de saúde da comunidade. Eles roubaram dos ricos para financiar saúde para os pobres. Em 2025, numa novela das 9 da Globo, Aguinaldo Silva ainda tem fôlego. Com a escultura revelada e o esquema de falsificação de remédios vindo à tona, o cerco começou a fechar em Ferretti. Mas Ferretti não ia se entregar fácil. Ferretti tentou usar o bebê de Joelle como moeda de troca com a polícia, sequestrou a própria neta para tentar negociar sua liberdade. Paulinho salvou Gerluce após uma emboscada onde o vilão havia sequestrado a B. E o final de Ferretti foi mais sombrio do que qualquer execução poderia ser. Preso muito doente e dependendo dos remédios gratuitos que um dia ele mesmo falsificou, Ferretti teve alucinações com o rosto de Gerluce. Ele foi destruído pelos mesmos remédios falsos que distribuía para os pobres. A poética é cruel e perfeita. E Arminda? Arminda foi a única do núcleo de vilões que conseguiu se livrar da punição. O Brasil não gostou. E comentou. Bastante. E então chegou o último capítulo. 15 de maio de 2026. Cada uma das Três Graças chegando em algum lugar. Joelle, cuja filha tinha sido entregue depois do parto, viveu uma das histórias mais emocionantes da reta final. Gerluce fez de tudo para encontrar a neta e teve sucesso. A bebê voltou para a família. E Raul, o rapaz que tinha fugido quando a gravidez foi confirmada, chegou ao final tendo que olhar nos olhos para o que tinha feito. Sem rede de proteção, sem a mãe poderosa para resolver. Só ele e as consequências das próprias escolhas. Lígia, que tinha passado a novela inteira se deteriorando por causa dos remédios falsos, encontrou alguma estabilidade quando medicamentos reais começaram a chegar na chacrinha. Gerluce se casou com Paulinho e abriu uma ONG de distribuição de remédios verdadeiros para comunidades carentes. A mulher que tinha sido presa por roubar uma escultura milionária usou o que aprendeu no processo para construir uma estrutura que fazia exatamente o que o sistema deveria ter feito desde o começo. E a escultura que deu nome à novela? Ela ficou como símbolo de três mulheres que enfrentaram o mesmo destino em gerações diferentes, e que juntas, conseguiram mudar o que nenhuma delas conseguiria sozinha. Lígia, que criou a filha sozinha e passou décadas tomando remédio falso sem saber. Gerluce, que trabalhou para a inimiga, roubou uma escultura, foi presa e no final construiu uma ONG. Joelle, que repetiu o destino que a mãe tanto tentou evitar, e que encontrou a filha de volta no final. E Ferretti, delirando na cadeia com o rosto de Gerluce nas alucinações. E Arminda, saindo ilesa como sempre saem as pessoas com dinheiro e conexão suficiente. Três Graças não foi uma novela de finais perfeitos. Não foi todo mundo feliz para sempre. Foi uma novela sobre o que acontece quando o sistema falha, e o que as pessoas comuns fazem quando percebem que ninguém vai salvar elas a não ser elas mesmas. E o Brasil assistiu. Agora me conta. Você acompanhou Três Graças? Qual personagem você mais torceu? E o final da Arminda saindo impune? Você engoliu ou ficou com raiva?